Bem-vindos à sessão número 7, que se intitula A Nova Aliança. A Bíblia que você tem em mãos é composta de duas partes, que chamamos de Antiga e Nova Aliança, ou Novo e Velho Testamento. E Deus é um Deus de alianças. Ele se relaciona conosco na base de uma aliança. Então, qual é a base do relacionamento de Deus conosco? Esta é uma pergunta importante. Se você está vivendo sob a antiga aliança, é a lei. Deus deu a lei como nós a vimos. Nós mantemos as obras da lei e somos a favor de Deus. Somos abençoados e estamos em boa posição com Ele. Mas sabemos que essa aliança é agora obsoleta, porque os filhos de Israel não cumpriram essa aliança. Eles a quebraram. E assim há uma nova aliança que foi profetizada centenas de anos antes. E quando Jesus veio, Ele fez a nova aliança. Então, qual é a base do nosso relacionamento com Deus sob a nova aliança? O que é que Deus colocou entre nós e Ele? É claro que a resposta é Jesus. Ele é o mediador da nova aliança. Deus é um Deus de aliança e para nos relacionarmos com Ele corretamente, devemos entender as alianças. Do contrário, tentaremos nos relacionar com Ele com base em uma aliança que não existe mais. E de fato, algumas pessoas tentam obter o melhor de ambos os mundos. Elas têm um pé em uma aliança e saltam daqui para ali, e não é de admirar que estejam todas confusas e não experimentem a bênção de Deus em suas vidas. A aliança da promessa que Deus fez com Abraão é a aliança central e suprema da Bíblia. Ela diz respeito ao plano de redenção mundial de Deus e é a mesma que a aliança da graça. Analisamos isso em uma sessão anterior. Estamos olhando para a mesma coisa de uma perspectiva diferente. No tempo de Abraão, ele estava na expectativa de Jesus. Nós voltamos para Jesus. Era uma aliança da promessa, porque Jesus não tinha vindo. Ele foi prometido, eles estavam vivendo na esperança de que isso acontecesse. Agora Jesus veio e estamos vivendo da graça que nos foi dada em Jesus. É a mesma promessa. Isso nos leva à pergunta: onde se encaixa a aliança mosaica? Por que Deus deu outra aliança após a aliança da promessa? E qual é a sua relação com a aliança da promessa? É para isso que vamos olhar nesta sessão, e há 4 coisas que quero dizer. A primeira é que a aliança da promessa não é anulada ou cancelada, não é modificada, não é substituída pela lei. E assim, antes de tudo, veremos o capítulo 3 de Gálatas e no versículo 15, onde lemos isto: embora seja apenas uma aliança de homem, uma vez confirmada, ninguém anula ou acrescenta a ela. Existem diferentes tipos de alianças. Uma aliança incondicional é uma que você não pode alterar ou mudar ou adulterar de forma alguma. Assim foi a aliança da promessa. Você diz, bem, por que é assim? Porque Deus jurou a Abraão. E quando Deus jura, quando Ele faz um juramento, então você não pode mais negociar sobre isso. Ele não vai voltar atrás porque Ele se interpôs, Ele se colocou entre o que Ele prometeu e nós, como fiador para cumprir essa promessa. Muitos de vocês estão familiarizados com esta passagem que quando Deus fez aquela aliança com Abraão, Ele usou um costume existente na época. Ele disse a Abraão para pegar certos animais, matá-los, sacrificá-los e cortá-los ao meio, e colocar a metade da carcaça de um lado, por assim dizer, e a outra metade em outra linha para formar como uma rua ou uma avenida de sangue. E ele disse a Abraão para esperar no final dessa avenida até que ele viesse, e eles fariam essa aliança juntos. Esse era um costume na época. 2 partes ficariam em cada extremo da rua de sangue e caminhariam uma para a outra, fazendo suas promessas. E diriam algo como isto, apontando para os animais mortos: que minha vida seja assim, se eu não cumprir minha obrigação nesta aliança. Assim, foi dito a Abraão que preparasse tudo. Ele fez tudo isso e esperava por Deus. E ele esperou, e Deus não apareceu. E Abraão adormeceu, lembra-se? Caiu em um sono profundo, e então Deus veio. E Deus caminhou por essa avenida e ele fez a promessa. Então, é uma promessa incondicional da perspectiva de Abraão. Do seu lado, ele não fez as promessas.
Foi a promessa de Deus a Abraão. Ele foi o destinatário dessa promessa. Assim é uma promessa incondicional. É algo que qualquer coisa que aconteça depois, mesmo que haja outra aliança que venha depois disso, não pode de forma alguma alterar o que Deus disse na aliança da promessa, porque ele a selou com seu próprio juramento. Ele jurou por ele mesmo que não voltaria atrás. Ok, o primeiro verso, no versículo 16 do capítulo 3 de Gálatas, lemos: Agora a Abraão e sua semente foram feitas as promessas. A quem Deus fez as promessas? A Abraão. E sua semente, e nós vimos que a semente era Jesus. Então, ele não fez realmente a promessa a você. Quando Deus fez de fato uma aliança com você ou comigo? Ele nunca fez. As promessas foram feitas a Abraão e a Cristo, e porque somos batizados em Cristo, recebemos os benefícios da aliança que o Pai fez com o Filho. O Filho cumpriu as obrigações. Ele foi para a cruz. Ele pagou o preço e se tornou nossa justiça. Nós somos apenas os destinatários, os beneficiários desta aliança porque estamos em Cristo. Paulo chega agora à lei e diz: E digo isto, que a lei, que foi 430 anos depois, não pode anular a aliança que foi confirmada antes por Deus em Cristo, que ela deva fazer a promessa sem efeito. E assim, a primeira coisa que estamos dizendo é uma coisa negativa, e é isto, que a lei, a aliança da lei, ou aliança com Moisés, não alterou de forma alguma a promessa que Deus fez, centenas de anos antes a Abraão. A aliança em que estamos, porque estamos em Cristo, a aliança da graça, não altera isso de forma alguma. Esse é o primeiro ponto. Então, qualquer que tenha sido o seu propósito, não foi modificar essa aliança ou criar condições para ela, certo? O segundo ponto que quero fazer é este. A lei nunca é apresentada como uma alternativa à fé, como meio de salvação. Deus não disse a Abraão: acredite em sua semente e você será salvo. Agora, essa é uma forma de salvação, mas aqui está outra forma. Nós lhe daremos a lei, e se você puder manter a lei, você pode ser salvo dessa forma. Ele nunca apresentou a lei como meio de salvação. Em Gálatas capítulo 3, verso 18, Paulo diz: Porque se a herança é da lei, não é mais da promessa. Se é algo que temos que fazer, então não é mais algo que Deus vai fazer em nosso favor, o que ele prometeu fazer. Mas Deus deu a Abraão por promessa, portanto, vamos permanecer com a promessa. Vamos permanecer descansando e confiando no que Deus prometeu fazer naquela aliança com Abraão. E então ele diz isso no versículo 21. A lei é então contra as promessas de Deus? Certamente que não, pois se houvesse uma lei dada que pudesse ter dado vida, a verdadeira retidão teria sido pela lei. Então, vamos considerar por um momento que a lei era um caminho de salvação. Qualquer pessoa poderia ser salva cumprindo a lei? Se assim fosse, Deus nunca teria enviado seu Filho à cruz para morrer por nós. Ele teria dito: bem, vocês se salvem, vocês cumpram a lei, consigam a salvação para si mesmos. Mas nunca se pretendia que fosse um meio de salvação. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto relativo à aliança mosaica é este. O objetivo da lei era apoiar a aliança da promessa. É por isso que foi dada. Aqui está uma promessa que Deus fez a Abraão 430 anos antes de dar a aliança da lei a Moisés. E por que ele deu isso, nos pergunta? É como se você pudesse ler a mente de Paulo quando ele ensina. Ele ensina de uma maneira muito metódica. É como se ele antecipasse a pergunta que você e eu vamos fazer, porque agora estamos pensando, bem, então por que ele nos deu esta aliança? A aliança da promessa é suficientemente boa? É tudo sobre o que ele vai fazer em Jesus? Por que ele veio e trouxe outra aliança 430 anos depois? E essa é a pergunta que Paulo faz, porque sabe que você vai fazer.
Para que serve então a lei? E ele responde desta forma: foi acrescentada por causa das transgressões. De quem são as transgressões? Essa é uma boa pergunta, porque em uma sessão anterior vimos que Deus deu a lei para nos trazer um conhecimento de nosso pecado, para que então viéssemos a ver nossa necessidade de um Salvador e viéssemos a Cristo. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele diz foi acrescentada por causa das transgressões até que a semente chegasse a quem a promessa foi feita. Ele está falando sobre as transgressões da nação de Israel. Você vê que Deus deu uma promessa de que o Messias viria. Ele seria o Salvador e ele viria através da semente física de Abraão. Ele seria um descendente de Abraão. Em outras palavras, ele nasceria na nação de Israel. Assim, todos sabiam que quando o Messias viesse, ele nasceria naquela nação. O problema é este, que Israel era uma nação pecadora. Eles tinham a tendência de se desviar de Deus, de desobedecer, de se perder, e se tivessem seguido o seu caminho, teriam se misturado com as outras nações. Sua identidade como raça distinta e separada teria sido perdida, e assim Deus lhes deu a lei. E se você sabe alguma coisa sobre a lei, ela os governou em todos os aspectos de suas vidas, religiosa, civil, social e moralmente. Colocou uma barreira em torno deles, colocou uma cerca em torno deles, os trancou para que estivessem sempre separados como o povo de Deus. No entanto, os gentios poderiam fazer proselitismo à raça judaica, mas não poderiam ir e simplesmente se misturar com outras nações assim. Eles deveriam ser mantidos como uma raça separada e sagrada para o Senhor. Assim, quando o Messias viesse, seríamos facilmente capazes de identificá-lo por causa de todas as profecias que diziam que ele viria através desta raça, desta tribo, nasceria nesta cidade, teria um precursor e assim por diante. Poderíamos marcar todas as caixas e dizer: este é o escolhido, este é aquele que Deus prometeu, e Deus manteve Israel com esse maravilhoso propósito de trazer o Messias até nós. No versículo 21, no versículo 23, em que estamos, diz o seguinte: mas antes que a fé chegasse, éramos mantidos sob guarda pela lei. Você pode ver como Paulo usa esta frase, mantidos sob guarda. Era como se a lei estivesse vigiando-os, como uma sentinela guardando-os, certificando-se de que eles não se rompessem e se espalhassem pela face da terra. Os estava vigiando e guardando para a fé que depois seria revelada quando o Messias viesse. Portanto, uma coisa que devemos realmente ter cuidado para evitar é isto: a lei não é contra a aliança da promessa. Não é que elas sejam hostis uma à outra. Deus deu ambas e ele tinha um propósito em ambas. A aliança da promessa era o meio de salvação, mas a lei protegeu esta aliança. Por isso, Paulo faz esse ponto aqui nos versículos 21 e 22. Ele diz: a lei é então contra as promessas de Deus? Certamente que não. Pois, se houvesse uma lei dada que pudesse ter dado vida, a verdadeira justiça teria sido pela lei. Mas a Escritura confinou tudo sob o pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo pudesse ser dada àqueles que creem. E assim a lei não é a inimiga da promessa. Ela serviu e apoiou essa promessa, e tudo isso estava no propósito de Deus. Observe isto também, que a lei tinha um propósito provisório ou temporário. Algumas pessoas dizem: a lei é a aliança perpétua de Deus. Não, não é. Em nenhum lugar se diz que, de fato, 2 vezes nesta passagem se diz exatamente o contrário. Vejamos isso novamente no capítulo 3, veremos o versículo 25 nesta etapa que diz: mas depois que veio a fé, não estamos mais sob um tutor. Como vamos ver na próxima sessão, a lei foi comparada a um tutor, um pedagogo, um professor. E assim Israel estava sob este pedagogo.
este guardião, que devia cuidar deles, somente até que a fé chegasse. Então a lei tinha um prazo de validade, tinha uma data de uso. Você pode ver, não pode? Depois que a fé chegou, não estamos mais sob essa tutela. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, lemos, se eu puder voltar lá por um momento, Gálatas, capítulo 3, versículo 19, para que serve então a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que a semente chegasse a quem foi feita a promessa. Portanto, é apenas até que Jesus venha. É como o andaime de um edifício. O andaime tem um propósito enquanto o edifício está subindo. Mas depois que o edifício está pronto, você desmonta o andaime. Ele não é mais necessário. Você o retira. É assim que a lei era. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Então o objetivo da lei era apoiar a aliança da promessa. Chegamos a este quarto ponto que é: a lei tendia a ser amaldiçoada, uma pessoa sendo amaldiçoada. Se você estava sob a lei, você tinha essa expectativa de ser amaldiçoado porque você tinha que manter toda a lei o tempo todo para desfrutar de suas bênçãos. Paulo disse isso e Tiago também. Se você quer ser abençoado sob a lei, tudo bem, você pode ser. Aqui está o caminho. Manter toda a lei o tempo todo. Você quebra uma lei, uma falta e está fora. Está muito claro na Escritura. Se você não guardar tudo isso, você quebrou tudo. É um todo, e se você quebrou uma parte, então a coisa toda é quebrada. Você está fora da aliança, do favor e da bênção de Deus, e assim a lei tende a ser amaldiçoada, enquanto a promessa é caracterizada pela bênção. Isto é tão importante de se entender, especialmente em alguns círculos da igreja hoje em dia, porque se fala muito, e algumas pessoas aqui me perguntaram até mesmo sobre este ensino de maldições de gerações. O ensinamento é que se você tem problemas em sua vida, pode ser que você esteja sob uma maldição de geração, e é baseada numa passagem no Antigo Testamento que diz que se o povo de Deus fosse atrás de ídolos e os adorasse, então Deus visitaria com julgamento sobre os descendentes dessas pessoas até a terceira e quarta geração. Uma maldição geracional. E assim, muitas pessoas dizem: esse é o seu problema. Você está lutando financeiramente, ou continua adoecendo, ou as coisas continuam dando errado e continua tendo acidentes. Provavelmente você está sob uma maldição geracional. Então vamos quebrar essa maldição. Então eles repreendem, prendem, tentam expulsar Satanás e todo o resto. Algumas coisas precisamos dizer sobre isso. Primeiro de tudo, Deus disse: visitarei a iniquidade dessas pessoas até a terceira e quarta geração. Portanto, se você vai quebrar essa maldição, não lide com Satanás, lide com Deus. Você vai precisar o repreender. Boa sorte. Porque ele disse: visitarei o julgamento sobre a terceira e quarta geração. Não tem nada a ver com Satã. É algo que Deus faria. Mas, em segundo lugar, e o mais importante de tudo, olhe onde ele disse isso. Foi bem no meio dos 10 mandamentos, no capítulo 20 do Êxodo. Portanto, está muito de acordo com a lei. É a maldição da lei, ok? Nos dias de Jeremias, ele disse: não mais, e os dias estão chegando, diz o Senhor, onde farei uma nova aliança com a casa de Israel. Não mais dirão que os pais comeram uvas azedas e que os dentes dos filhos estão no limite, mas todos morrerão por sua própria iniquidade. Colherão o que semearam, não o que os seus pais semearam, ou seus antepassados, ou seus avós, independentemente das muitas gerações que queiram voltar. Você não sofrerá a consequência do que foi feito em sua linha hereditária sob a nova aliança, porque, como vimos neste seminário, quando você se torna uma nova criatura, você está cortado de sua linha hereditária. Não apenas 3 ou 4 gerações, mas todo o caminho de volta a Adão, você está cortado dela. Você não é mais um produto de seu passado, você é um produto da cruz e da ressurreição. Você é uma nova criatura.
Você surgiu desta incrível obra da graça que Deus fez na cruz. Você morreu para quem você era em Adão. Enterrado com Cristo, ressuscitou uma nova criatura, não uma versão remendada da antiga, não uma versão renovada, mas toda uma nova criação. Um produto desta nova criação que você é em Cristo Jesus. E por isso precisamos ser claros, porque senão você cairá vítima desse tipo de ensino que diz que cada vez que você passa por um problema seria porque há uma maldição em sua vida. Paulo diz: então aqueles que são da fé são o quê? Abençoados. Vocês não são amaldiçoados. Em nenhum lugar na Escritura, no Novo Testamento, na Nova Aliança, diz que estamos amaldiçoados. Em nenhum lugar. Eu sempre digo que se você quer verificar uma doutrina que você não tem certeza, aqui estão duas coisas a fazer. Número 1. Os apóstolos alguma vez praticaram isso no livro de Atos? Você os vê alguma vez quebrando maldições na vida dos cristãos? Não, claro que não. Nenhuma vez. Alguma vez Paulo ensina isso nas epístolas? Algum dos apóstolos ensina isso nas epístolas? Não, claro que não. Você nunca encontrará em lugar algum nos ensinamentos das epístolas, que são nossas instruções para viver a vida cristã, que devemos quebrar as maldições sobre nossas vidas. Por isso, é uma doutrina feita pelo homem e não devemos ficar sob o poder dela. Paulo diz o contrário. Então, aqueles que são da fé são abençoados com a crença de Abraão, pois tantos quantos são da obras da lei estão sob a maldição. Se você quiser lidar com maldições, só há uma maneira de você estar sob uma maldição, que é voltar debaixo da lei, certo? Antiga aliança. Porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Mas você não é amaldiçoado, você é abençoado com Abraão, porque pertencemos a outra aliança. Portanto, a maldição foi abertamente demonstrada pela maneira como Cristo morreu. A lei do Antigo Testamento dizia que malditos são todos os que estão pendurados sobre a cruz, e Jesus se tornou essa maldição por nós. Ele se tornou o amaldiçoado em nosso lugar. Ele sofreu a maldição total da lei até que ele disse: está consumada. Que significa que tudo foi cumprido. Portanto, a única maneira de sermos expostos à maldição é tentando viver de acordo com a lei. Gálatas 3, versículo 13 e 14 diz uma coisa semelhante: não somos amaldiçoados, mas somos abençoados. Por isso precisamos apenas nos ater ao que a palavra de Deus está dizendo. Na verdade, é incrível que as pessoas até escrevem livros sobre as maldições geracionais, quando isso não é algo que se aplica a nós. Por que eles não escrevem um livro sobre as bênçãos? Por que eles não estudam as bênçãos que são nossas em Jesus Cristo? É para isso que somos instruídos a fazer. Somos abençoados com cada bênção espiritual. Então vamos começar descobrindo o que são essas bênçãos, para que possamos entrar nelas, desfrutá-las e nos apropriar delas em nossas vidas. Vimos em uma sessão anterior que o Espírito Santo nos foi dado para que possamos conhecer as coisas que nos foram dadas livremente por Deus. Claramente, Deus, Jesus, o Espírito Santo estão trabalhando em nossas vidas para que possamos descobrir cada bênção que nos foi dada em Jesus. Terminamos com a maldição. Não faz parte da vida cristã. Vamos seguir em frente para terminarmos esta sessão, porque em Gálatas capítulo 4 e no capítulo seguinte, Paulo ilustra realmente a antiga e a nova aliança, na alegoria de Sara e Agar. Você está familiarizado com estes eventos no Antigo Testamento, na vida de Abraão. A Abraão foi prometida uma criança através de Sara, mas houve um longo atraso no cumprimento dessa promessa, que foi um teste tanto para Abraão quanto para Sara. E isso os provocou e eles basicamente tiraram os olhos do Senhor e tentaram resolver tudo isso com suas próprias forças. Abraão foi para Agar, a empregada doméstica, e conseguiu um filho cujo nome era Ismael.
E nós sabemos que ele era um problema para aquela família. Toda aquela situação foi um enorme erro, custou-lhes caro, muitos problemas, muito estresse em sua casa, e sabemos até hoje que os descendentes de Abraão e Isaque estão sofrendo por causa dos descendentes de Ismael. E assim, aqui está uma grande lição para nós hoje. Mas Paulo diz: não, mais do que isso, é na verdade uma alegoria. Então vamos ler sobre isso em Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Então a situação é a seguinte: isto é o que estava acontecendo. Nas igrejas da Galácia, que Paulo tinha estabelecido na graça de Deus, na aliança da promessa, ele seguiu em frente. E depois que ele seguiu em frente, alguns judaizantes vieram e perturbaram as igrejas. Eles tentaram trazê-lo sob a lei e foi isso que eles disseram. Agora é bom que vocês, cristãos gentios, se tornaram crentes, mas agora vocês têm que cumprir a lei. Escutem-nos. Nós somos o povo de Deus há séculos, somos filhos de Abraão. Portanto, escute-nos, nós sabemos melhor. E assim a forma como Paulo responde a isso é esta. Ele diz: ok, diga-me, você que deseja estar sob a lei, não ouve a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um por uma escrava, o outro por uma mulher livre. Ele, obviamente, quer ir a algum lugar com isto. Vocês dizem que são filhos de Abraão? Bem, ele teve 2 filhos, lembram-se? E um desses filhos veio através da mulher livre, que era Sara, e o outro veio através da escrava, que era Agar. Então ele diz: estas coisas são simbólicas, elas são uma imagem, pois estas são as 2 alianças, a do Monte Sinai, que dá à luz à escravidão, que é Agar. Ela estava em cativeiro, ela era escrava na casa, e assim ela representa esta aliança que leva à escravidão, a aliança da lei. Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém, que agora é Jerusalém física, e está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém acima é livre, que é a mãe de todos nós. Portanto, existe uma aliança espiritual, que é representada por Sara, e diz aqui no versículo 28, agora nós, irmãos, como Isaque, somos filhos da promessa. Então, Paulo está voltando para estes judaizantes e dizendo basicamente, bem, é bom que Abraão seja seu pai, mas quem é sua mãe? Quem é sua mãe? Em que aliança você está? Você está nesta aliança que está em cativeiro. Você está na aliança da lei. E assim como Agar era uma serva, portanto, o status de seu filho era, na verdade, de um servo na casa. A promessa não foi dada a Ismael, mas a Isaque, porque ele nasceu da mãe a quem a promessa foi dada. Ela foi dada tanto a Abraão quanto a Sara. E somos representados por Isaque, a aliança da mulher livre, a da promessa, e há algumas diferenças entre as duas. Uma é que, naturalmente, foi Deus quem cumpriu a aliança da promessa. A outra é algo que Abraão e Agar fizeram eles mesmos com o poder de sua carne. Eles tentaram fazer algo acontecer. E fizeram algo acontecer. Mas tudo isso explodiu na cara deles. Foi um desastre. Mas o que aconteceu com Isaque foi uma obra de Deus. Ninguém pode negá-lo. Sara era estéril. Depois ficou velha demais para ter filhos. Até Abraão era velho demais. E mesmo assim Deus fez um milagre. E isso é a vida cristã. Nossa retidão, nossa santificação é uma obra de Deus. Não é algo que possamos produzir. Podemos voltar à lei e tentar fazer com que tudo aconteça como eles fizeram, e tudo termina no desastre da mesma maneira. Mas se confiarmos e descansarmos em Deus, que começou esta boa obra, Ele a completará.
Ele é o autor e o finalizador de nossa fé. Ele é a nossa justiça, mas Ele também é nossa santidade e santificação. Confiamos nele para tudo. É uma obra da graça. E esta é a característica da nova aliança. Com todo este incidente, Paulo acaba com um apelo para que não tentemos misturar alianças, porque você se lembra que Abraão queria manter ambas as famílias em casa. Ele queria manter Ismael, assim como Isaque, e houve um incidente. Levantou-se a fúria, e Sara ficou furiosa, porque viu Ismael implicando com Isaque e disse: aquela mulher tem que ir, e seu filho, eu os quero fora desta casa. E Abraão disse: não, podemos resolver tudo, basta deixar tudo comigo, viveremos todos juntos em harmonia. E o que Deus disse? Ouça a sua esposa. Homens, não é algo que queremos ouvir de Deus, mas às vezes ele diz: escute sua esposa. Ele disse isso a Abraão por boas razões, por causa da alegoria de que estamos falando aqui. É o que estamos vendo. No entanto, o que diz a Escritura? Expulsem a escrava e seu filho, pois o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. A lição ali é que não se pode misturar alianças. Quando descobrires a graça de Deus, não poderás mais viver sob a lei. Há uma decisão a tomar, e é entre você e Deus, quando e como você toma essa decisão. Mas você não pode mais ficar sob o ministério legalista. Você não pode mais ler livros legalistas. Você não pode ouvir CDs e ver DVDs que ensinam a lei e legalismo, porque eles o trarão de volta à escravidão. Você está apenas tentando ser como Abraão, vivendo confortavelmente com as duas. Você tem que expulsá-la. Expulse a escrava. Não os dê a outra pessoa, eles não precisam desse problema. Se eles não o ajudaram, coloque-os no lixo. Se são coisas da velha aliança, são obsoletas, não vão ajudar ninguém. Não os dê nem mesmo a uma loja de caridade, simplesmente jogue-os fora, expulse a escrava. Você está sob a graça e não pode misturar alianças. Jesus ilustrou isso perfeitamente. Ele disse que você não pode pegar o vinho novo e colocá-lo em odres de vinho velho e vice-versa. Deus nos deu um maravilhoso vestuário novo chamado manto da justiça para substituir a roupa esfarrapada que recebemos porque tentamos viver sob a lei. Não pegue uma tesoura e corte remendos da nova roupa para remendar a velha, remendando aqui e ali onde não funciona. Apenas descarte o velho e coloque o novo. Então, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: ele nos exorta a permanecei firmes, portanto, na liberdade pela qual Cristo nos libertou, e não vos prendais de novo a um jugo de escravidão. Devemos lutar contra qualquer tentativa de redenção da lei, qualquer tentativa de alguém nos trazer de volta à escravidão, ao legalismo e à lei. Temos que tomar uma posição firme contra isso. Jesus pagou um preço muito caro por nossa independência e liberdade. Então vamos nos firmar nessa liberdade. Amém.